Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Queridos irmãos, querido amigo ouvinte, é um prazer retornar aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro. E hoje aqui com convidados especialíssimos, queridos amigos que vão compartilhar comigo aqui nesse estudo do livro Obras Póstumas. Aliás, diria essa obra personalíssima de Kardec. Não porque Kardec ele fazia algo assim dele, né, propriamente somente ele seria capacitado a realizar. Mas essa obra em específico, sim, não foi criada por ele. É uma obra que foi publicada 21 anos após a sua desencarnação, contendo ali matérias que ele até publicaria numa nova obra que ele estava elaborando, e outras, se tivesse tempo, e outras que ele não publicaria de jeito nenhum. E aí é o sentido personalíssimo mesmo, muito individual, porque corresponde a ações que os espíritos tinham com a pessoa dele, que ele não diria para ninguém, muito pessoais. Mas essa parte fica mais, né, para o futuro, lá na segunda parte do estudo. Mas, como eu disse aqui, tem dois queridos amigos, irmãos, trabalhando conosco aqui. O companheiro que fazia esse serviço anteriormente a mim, Henrique Parente, que é o João Nogueira, que fazia o estudo de obras póstumas, agora fazendo a Gênese, no Luz da Penumbra, e o meu querido amigo Renato. Sejam bem-vindos. Opa, obrigado. Mais uma oportunidade de estudar, né? Isso aí, obrigado Henrique pelo convite. E o Renato também apresenta o Luz na Penumbra. Exato. Revista Espírita. É verdade. Ano ímpar. Ano ímpar. Aí, estamos três aqui que participamos hoje, né? Do Luz na Penumbra, dentre outros programas da rádio. Sim. E os ouvintes que têm essa paciência com a nossa pessoa. Aliás, programa pronto até primeira quinzena de janeiro. Olha só, isso aqui é... Prontinho, Nossa, prontinho. Parece comigo. Estamos quase terminando o ano lá de 1859. Estamos quase terminando. Maravilha. Eu também, um dia. Vamos chegar lá. Eu vou chegar lá, Renato. Preparar assim, os programas de forma larga, todos prontinhos aí para o desfrute dos amigos nos seus estudos pessoais. Mas vamos lá, né? Hoje aqui estamos dando continuidade aqui à introdução do livro Obras Póstumas. Acabamos a primeira parte que falava de um resumo, né, da biografia de Kardec, da pessoa dele, o que ele realizou em vida, um pouco da maneira como ele enxergava as coisas. E hoje a gente iniciando aqui o discurso pronunciado junto ao túmulo do Allan Kardec pelo senhor Camille Flammarion, aquele pesquisador da época, um cientista que Kardec tinha grande apreço por ele, e colaborou também nos trabalhos da codificação, nos textos que constam lá em A Gênese, no capítulo 6, se não me falha a memória. E nesse momento difícil para todos, quando de repente, entre aspas, que alguém volta ao plano espiritual, e uma figura como Allan Kardec, que realmente deixou um legado, um trabalho que a gente está até hoje refletindo sobre ele. Acho que tem muitos e muitos anos pela frente para entender como é que um homem conseguiu compor essa tarefa, esse trabalho de maneira tão organizada, com conteúdo tão vasto, que dá para a gente uma noção, uma ideia de que é simples, mas a gente sabe que não foi simples para ele. Ou até diria, foi simples para ele porque ele sabia como fazer a coisa, né? Como realmente organizar. Então, inicia aqui o Camille Flammarion dizendo: Senhores, aceitando com deferência o convite simpático dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terreno jaz agora aos nossos pés, vem em minha mente um dia sombrio do mês de dezembro de 1865, em que pronunciei palavras de supremo adeus junto à tumba do fundador da livraria acadêmica, do honrado Didier, que como editor foi colaborador convicto de Allan Kardec, na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Também ele morreu subitamente, como se o céu houvesse querido poupar a esses dois espíritos íntegros
o embaraço fisiológico de sair desta vida por via diferente da comumente seguida. A mesma reflexão se aplica à morte do nosso ex-colega Jobard, de Bruxelas. A gente percebe, né, que é uma recorrência natural, uma decorrência natural daqueles que estão vivos, em algum momento voltar ao plano espiritual. E isso é um fenômeno comum, que claro, o ser humano precisa realmente entender de alguma maneira e principalmente aceitar. Porque até hoje em dia a gente tem essa dificuldade, não é mesmo, queridos amigos, de lidar com a morte, com essa transição, que a gente vai lá, vem cá, volta de tantas e tantas vezes e ainda temos essa grande e imensa dificuldade de aceitar isso. O nosso grande problema é o apego exagerado à matéria, né? Nós enxergamos o outro como aquele corpo físico. Nós não enxergamos o outro como um espírito imortal que é. Então nós precisamos fazer um treinamento para que nós entendamos definitivamente que nós somos espíritos. E mesmo na matéria, nós precisamos viver como espíritos. Mas então vamos deixar de comer, de beber, de tomar banho? Não, não é nada disso. Viver como espírito é viver com o pensamento de um espírito. É claro que o corpo deve ser alimentado, deve ser higienizado, deve ser hidratado, mas nós, espíritos, precisamos do alimento do espírito. O alimento do espírito é o alimento moral, é o alimento dos ensinamentos de Jesus, é o alimento que a doutrina espírita nos traz. E a partir daí, vivenciando esse mundo espiritual, nós vamos cada vez mais entendendo que aqueles que partem fazem aquilo que o Fernando Pessoa fala, dizendo que a morte é uma curva na estrada. Eu acho isso lindo, porque você imagina, nós estamos os três caminhando e de repente um de nós três vira naquela curva, entra naquela rua ali à esquerda ou à direita, tanto faz, mas vira ali naquela curva, e aí esse que virou a curva não é visto pelos outros dois mais. Só que os outros dois vão chegar naquela curva e vão virar também, vão entrar naquela rua no momento certo, no momento de cada um, e vão enxergar o outro que tinha virado a curva antes. Mas nós então nos apegamos demais ao corpo físico. É por isso que a gente sente a falta física do outro. E se nós apelarmos para o nosso sentimento, nós vamos perceber que o outro muitas vezes está ali do lado. Quantas vezes vem o pensamento assim naquela pessoa que já desencarnou, a gente lembra de alguma cena que foi vivida por nós junto com aquela pessoa, e aí às vezes nos emociona até. Provavelmente aquela pessoa, aquele ser, aquele espírito está ali conosco também, nos abraçando, não é, Renato? Exato. Sim, você falou tudo, João. É a nossa ainda imaturidade nesse sentido, né? Quantas vezes a gente já foi, já voltou? Pois é. Um monte de vezes. Aí tem gente que fala, ninguém voltou para contar. Volta sim. Volta sim. Sempre voltar. Tá aqui a testemunha aqui, né? Então, com certeza, a gente sempre volta para contar alguma coisa. E até agora a gente ainda não se acostumou com isso. Então me lembro muito do Emmanuel falando através, né, do Chico Xavier. Devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente, como se fôssemos estar nele eternamente. E do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Né? Olha com que urgência a gente precisa disso. E mais uma vez, a gente transferiu o título de mundo principal de lá para cá. Não é? O mundo principal é lá. É lá que é a verdadeira casa, é para onde a gente retorna, né? Para o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira situação. Então é só uma mudança de estado. Mas enquanto nossos sentimentos ainda não estiverem burilados, não é? Para a gente compreender isso, principalmente quando parte um ente querido que a gente não queria que fosse. Por mais evidências que a gente tenha de uma enfermidade que ele já vinha passando, da idade avançada, de um órgão que não estava funcionando mais e que ia ser muito difícil, o egoísmo toma conta de tal forma e a gente diz assim, mas mesmo assim eu queria fulano aqui.
não é? E aquele espírito preso àquele corpo, não é? Que não lhe serve mais, tá? Então, a gente precisa ampliar mais esses conhecimentos, não é? O outro não é seu, né? A gente tem o hábito de dizer meu filho, minha esposa, minha namorada, tudo você bota o pronome possessivo, né, na frente, mas não é desse jeito. E a carga com que você, de emoção com que você pronuncia isso, não é? Todos nós estamos, não somos, não é? Então é algo que precisa ser visto, que precisa ser pensado em todas as oportunidades que a gente tem de corrigir isso, né, em nós, cada um, é particular de cada um, corrigir isso em você, né? É o estar ao invés de ser. Não, a gente ainda não ainda não sou, eu estou. Né? Se o Henrique me permite, sim, eu sempre lembro de duas questões, duas questões importantíssimas que estão lá no Livro dos Espíritos. Uma é a questão 11, a outra é 18, mas eu vou ler a questão 11. A pergunta de Kardec: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Fantástico. É incrível. Ou seja, a resposta é sim. É sim. Isso é extremamente consolador, porque as coisas passam a ter um sentido. A gente só entende que não é já, é um processo, é uma medida que ela vai acontecendo naturalmente e a gente vai construindo os meios de poder compreender e lidar com as situações. E aí a gente vê a perfeição de Deus, que respeita o momento da evolução, no caso aqui, nossa, né, do planeta Terra. É incrível. A gente hoje tem essa dificuldade, ainda temos, né, de lidar com a morte. A gente tem o primo irmão da morte, que é o sono, né, como chamam alguns. O sono dá para a gente essa noção todos os dias. Todos os dias morremos e renascemos, né, no novo amanhecer. Então, a gente vai conseguir aprender a lidar com isso, com essas circunstâncias todas, à medida que a gente for vivendo. Mas podemos ajudar no processo quando a gente passa a pensar sobre isso, de maneira muito positiva. O Herculano Pires, né, ele tem um livro onde ele fala Educação para a Morte, é o título de um dos livros do Herculano Pires. Há quem diga assim, nossa, cruz credo, que título horroroso esse. Não, na verdade é uma educação para a vida. Todo o conteúdo do livro abarca essa questão de pensar na morte não como o término de alguma coisa, apenas como uma mudança, como a curva da esquina, né, como algo que é inevitável e que vamos passar. Todos os dias, né, a gente nasce e morre. A vida ensina a gente que desde o princípio da vida há um declínio que vai acontecer em algum momento. Então, isso obriga a gente a pensar a respeito disso. Assim como no texto aqui, no início do Camille Flammarion, ele está lidando com uma circunstância. Ele tinha apreço por essas pessoas que aqui ele citou, claro. O senhor Didier, que era o editor, o senhor Jobard, consta lá no livro Céu e Inferno como um espírito elevado. Né, feliz. Todos eles tinham um corpo, assim como Allan Kardec, tinha um corpo que tiveram que deixar e volver à pátria espiritual. Para quê? Para ficar parado? Para ficar tocando harpas, cantando hinos? Não. Os hinos são cantados sim, as harpas são tocadas, mas através do trabalho, da atitude. Estão trabalhando diretamente, sem parar. Kardec cansou o corpo de tanto trabalhar, mas não com má intenção. Lhe foi até dito, diminui um pouco o ritmo para poder esse corpo durar um pouco mais. Então, ele usou muito bem o corpo dele nas coisas certas, sérias. Aquele corpo se desgastou, sim, 64 anos ou 65 anos incompletos, mas trabalhando desde muito cedo. Ele dormia pouco, como a gente sabe, 3 a 4 horas por noite, mesmo no inverno rigoroso da Europa, trabalhando, pensando no benefício da sociedade, da humanidade inteira. Então, realmente merece um discurso. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Deveríamos substituir essa palavra morte por vou ali e já volto. Isso. Kardec diz isso, ele prevê o retorno dele. Nós vamos ver mais tarde nos textos futuros, né? Então, continuando aqui, o senhor Camille Flammarion. Hoje, maior ainda é a minha tarefa, porquanto eu desejara
figurar a mente dos que me ouvem e das milhões de criaturas que na Europa inteira e no mundo e no novo mundo se têm ocupado com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Eu quisera, digo, poder figurar-lhes o interesse científico e o porvir filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se hão consagrado como ninguém ignora, homens eminentes dentre os nossos contemporâneos. Estimaria fazer-lhes entrever os horizontes desconhecidos que a mente humana verá rasgar-se diante de si, à medida que ela ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que em torno de nós atuam, e mostrar-lhes que essas comprovações constituem o mais eficaz antídoto para a lepra do ateísmo, de que parece atacada principalmente a nossa época de transição. Dar, enfim, aqui, testemunho público do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e provocando discussões sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. É incrível, né? O tom, o conteúdo com que eles lidavam com os assuntos de tamanha importância. A gente vê ainda na atualidade, às vezes essas pessoas se envolvendo com coisas tão supérfluas, né? A gente está aqui no final, indo para o final ainda do século XIX, né? Na verdade, passando um pouquinho do meado, né? E hoje, em 2023, a gente vê um mundo tão mergulhado ainda em questões tão fúteis, tão desnecessárias, tão violentas, e a gente percebe que tudo é muito lento, pelo menos a partir do nosso olhar. Quando a gente começa a despertar para alguma coisa, a gente tem também, e desenvolve em si próprio, um pouco de ansiedade. E acho que é inevitável, né? Porque quando a gente vê uma coisa boa, a gente fica ansioso para aproximar-se dessa coisa. Acho que até os espíritos, que não sejam os perfeitos, os mais perfeitos, mas aqueles que conquistaram uma melhora, eles devem sentir-se também ansiosos por verem dias melhores, a partir da revelação de tamanhas verdades. Acho que coisa assim não acontecia, nunca aconteceria com Jesus de Nazaré. Sim. Quando ele aqui esteve fisicamente, né, onde ele utilizou-se dessa personalidade, desse nome que nasce ali, Jesus de Nazaré, ele sabia de todas as coisas. Ele viu o futuro como ninguém. Ele revelava esse futuro desde antes, como o espírito de Yahvé, que ele também o foi. Mas ele não tinha essa ansiedade da maneira como a gente sente. É claro que ele tem um momento que ele diz: eu quero que esse fogo arda, né, para adiantar os acontecimentos, revelando, em parte, na fala, que o desejo dele é que isso aconteça, mas não no sentimento, porque ele sabe que tudo acontece quando tem que acontecer. Nada se adianta, nada se atrasa, porque nós precisamos disso. A gente precisa ser despertado pelas coisas. Depois que a gente é despertado pelas coisas, a gente precisa viver em si próprio esse despertamento. E até perceber que já estamos vivenciando essas coisas muito antes do que a gente nem imaginava e não podia entender. Mas quando a gente começa a entender as coisas, um pouquinho que seja, tudo começa a mudar. Nosso olhar modifica-se e aí a gente vai adequando a essa mudança os acontecimentos em torno de nós. Quando a gente muda, já diz um princípio do Oriente, né? O mundo também se move ou muda-se por conta da nossa mudança. É importante que nós entendamos que essa mudança ela vai ocorrer em nós e cabe a nós fazer com que essa mudança seja propositivo, não é, Renato? Sim. Que a gente, muitas vezes a gente quer mudar e a gente acaba mudando para adquirir vícios, paixões, etc. e tal. Aí volta aquela história do, mas a doutrina espírita não diz que o espírito não retrograda, mas isso não é retrogradar. Adquirir vícios, paixões, faz parte do processo evolutivo em que nós nos encontramos. Só que agora nós já sabemos qual é o certo, qual é o errado. Por isso que lá há 2000 anos, Jesus, quando estava lá junto com os seus discípulos na última ceia, ele diz que o Consolador viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
o pecado, por quê? Como é convencer o mundo do pecado? A doutrina espírita esclarece. Pecado é erro. Então ela mostra qual é o certo. Então se nós, através da doutrina espírita, sabemos o que é certo e o que é errado, é o convencimento do mundo do pecado. Da justiça, porque tudo que nos acontece é para acontecer. Está rigorosamente certo. E do juízo, porque sabendo o certo e o errado, e sabendo que tudo está correto, vamos colocando dentro de nós, na nossa vida, na nossa vivência, as coisas boas. A moral cristã, a moral espírita. E aí vem o juízo. Nós nos ajuizamos. Nós nos tornamos ajuizados. Não é o dente do siso que faz a gente ter juízo, não. É a prática do Evangelho, é a prática da doutrina espírita no nosso dia a dia. Você falou da mudança, né? Mas da mudança para melhor, claro, né? Não era mudança para o lado errado. Tem uma expressão que me chamou muita atenção na leitura que o Henrique fez, que é a questão da lepra do ateísmo. Né? Me chamou muita atenção. Por quê? Porque não importa se você não está, de alguma forma, filosofando com a doutrina espírita, não é? Mas importa que você saiba que você é espírito, ateu ou de outra denominação qualquer, você é espírito. E se você é espírito, você está inserido num contexto que é o contexto do espiritismo, que é o contexto que Jesus vem passar para todos nós. Olha, você não é daqui, você é de lá. Você veste um corpo de carne, vestirá um corpo de carne tantas e quantas vezes forem necessárias. Tá? O espiritismo, ele não tem o objetivo principal de tornar você espírita. Não. O objetivo principal não é esse. O objetivo principal é tornar você um homem de bem, através do esclarecimento, através do conhecimento. É essa que é a grande finalidade, de trazer para você o esclarecimento, não é? Então você continua sendo o que você é. E não precisa você, né, deixar de frequentar esse ou aquele, mas na questão do ateísmo você precisa, virar uma chave e compreender. Não é porque eu sou ateu que eu não sou espírito, não, você é espírito igual a qualquer outro. E vai te acontecer tudo isso que o João colocou muito bem, do juízo e tudo mais, igualzinho conforme vai acontecer com os outros. Mas tem algo importante que a gente precisa falar rapidamente, que o tempo está acabando, que é, pelo fato da doutrina espírita não ter essa finalidade, muita coisa não importa. Não importa se você é A, B, C, D ou F, se você é da cor X, Y, Z, se você é da crença, não importa. Importa é tornar você de bem, não importa o teu partido, o teu time de futebol, a tua opção sexual, isso é o que menos importa. Por que não importa? Porque não são coisas relevantes para você trazer para o questionamento, para dentro da doutrina espírita. E nós vamos continuar errando em muitos pontos. Sim. Vamos continuar errando até que nós nos tornemos espíritos puros, espíritos perfeitos, nós vamos continuar errando cada vez menos. Exato. Nós vamos continuar errando. São ensaios, né? Exato. Que a gente realiza de erros e acertos. É como se fosse aquela coisa da tese, da antítese, para chegar à síntese. Mas é muito pano para manga, a gente vai conversando, né? Kardec chamava a nossa atenção para essa questão, que a luta não é do espiritismo, não é contra o espiritismo, nem o espiritismo contra as religiões, e sim contra o materialismo. É isso aí. Que é aquilo que descaracteriza o que realmente é a vida, que é a imortalidade. Mas isso é papo para outro momento, nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço de coração aqui a presença dos meus queridos irmãos. Obrigado. E estaremos juntos de novo na próxima semana para estudar obras póstumas. Eu que agradeço. Obrigado, Henrique. Poxa, valeu. Muito bom. Abraço. Isso aí. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, e hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. E a primeira instrução, a primeira mensagem, tem por título O Dever. Foi enviada por Lázaro em Paris, 1863. Eu considero essa mensagem aqui muito importante. Eu, inclusive, primeira vez que eu li, não exatamente na primeira vez que eu li, mas a primeira vez que me convidaram a fazer uma palestra e caiu o tema este aqui, eu, em princípio, não entendi muito bem o que continha de profundo esta mensagem. Mas durante na hora da palestra, que me veio claramente, exatamente, o que nosso irmão Lázaro está propondo aqui para nós. Vamos ver aqui o que ele nos diz. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, ele está sendo claro. Nós vamos tratar aqui do dever como algo moral, como obrigação moral. Não dever profissional, não é isso. Isso é outro tipo de dever. Seria, talvez, uma obrigação, vamos dizer, né? Agora, o dever moral, eu considero isso muito ligado à ética. O dever pode-se dizer que é uma consequência da ética, ou a ética faz parte de um conglomerado que inclui, no caso, também o dever. Então ele diz que o dever é a obrigação moral das criaturas, primeiramente para consigo mesmo, por isso que eu digo que é uma questão de ética, e em seguida para com os outros. Então, eu tenho que cumprir meu dever, primeiramente, por minha causa. Por minha causa. É uma questão minha, é uma questão ética, é minha. Eventualmente, vou cumprir por causa dos outros também. É simples assim. Se eu vou atravessar uma rua, eu atravessar na faixa direitinho, eu estou cumprindo um dever comigo. Eu que tenho responsabilidade comigo mesmo, atravessar na faixa. Isso não interfere em nada nos outros. É assunto meu. Eu quero atravessar na faixa, que eu acho que eu deveria atravessar na faixa. Então vou cumprir o dever. É atravessar na faixa. Isso é uma coisa minha, um dever meu. Agora, há alguns deveres que eu tenho que cumprir em relação aos outros. Né? Por exemplo, uma pessoa atravessar a rua. É um dever que eu tenho que agir, mas é para os outros. Eu vou ajudar a pessoa a atravessar, ela está com dificuldade por causa da idade, por causa de alguma dificuldade física, então é meu dever ajudar ela a atravessar a rua. Então esse dever não é só comigo, é comigo por questão de moral, não, eu vou cumprir meu dever. Qual é o meu dever? Ajudar a pessoa. Então o dever é importante para mim, muitas vezes só para mim, mas é importante para mim e para os outros, muitas vezes também. É isto que o nosso irmão está tentando nos passar. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. É uma frase também
que merece uma reflexão. Em princípio, o que tem aqui de... Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir. Tudo bem, o dever, muitas vezes é difícil você cumprir o seu dever. Por ele se achar, agora ele dá a explicação por que ele acha que o dever é difícil de ser cumprido. Porque o dever muitas vezes se acha em antagonismo, ou seja, encontra-se numa posição contrária às seduções do interesse meu, do próprio, que deve cumprir ou não o dever, e do coração. Ou seja, eu tenho que cumprir o dever, é a minha obrigação cumprir o dever. Mas muitas vezes, para eu cumprir esse dever, eu vou contrariar algum interesse meu. Ou vou contrariar algum sentimento meu. Algum interesse material, ou o que seja, ou vou contrariar algum sentimento meu. E aí, por isso que é difícil de se cumprir o dever. O dever para comigo, o exemplo que eu dei antes aqui atravessar a rua na faixa de pedestres. Eu estou no meio do quarteirão. A faixa de pedestre é lá no começo do quarteirão. Eu tenho que andar de onde eu estou até a faixa de pedestre para atravessar a rua e voltar na outra lado da calçada para a posição na direção de onde eu estava, porque eu vou atravessar, se eu atravessar aqui onde eu estou, eu só atravesso e vou lá na loja que eu tenho que está ali em frente. Mas qual é o dever? É andar até lá a faixa, 50 metros que seja, atravessar na faixa, andar 50 metros de volta para ir à loja. Alguém aqui faz isso, gente? Nem eu, nem ninguém. Por quê? O meu interesse está acima do cumprimento do dever. Eu sei que o meu dever, eu acabei de falar, o meu dever comigo mesmo é atravessar na faixa, até por segurança, uma série de motivos. O dever é atravessar na faixa, mas qual é o meu interesse? Eu não vou andar 50 metros para lá e 50 metros para cá só para ir na loja ali. Não tem carro nenhum, eu vou atravessar. Ele está certo. Então é difícil cumprir o dever por esse motivo. Há interesse meu pessoal, de não gastar tempo, de não querer andar. É simples assim. Então, por isso que, em princípio, é difícil cumprir um dever por isso. E o segundo caso, do sentimento. Por que às vezes um sentimento me impede de cumprir o dever? Se alguém comete um determinado deslize, desde um deslize simples até um crime, se a obrigação nossa, se for um delito grave, por exemplo, é denunciar as autoridades. Houve um crime aqui, fulano foi responsável. Isso é o dever de todo cidadão. Mas, se quem cometeu esse crime, esse deslize, foi uma pessoa que está no meu coração, filho, uma filha, esposa, marido, que cometeu o deslize, nós vamos na delegacia registrar o caso? Vamos pensar duas vezes. Nós vamos pensar duas vezes, gente. Ele está falando isso aqui porque todo mundo é assim, não é o Antônio que é assim só, não. Todos temos esses problemas. Por isso que ele diz aqui, cumprir o dever é difícil, porque está em antagonismo com os interesses e com o coração. Por isso que é difícil cumprir o dever. Nós estamos passando por uma prova de cumprimento do dever. Então, estou dando exemplos simples, mas existem coisas muito mais sofisticadas aí que nos atrapalham na hora de cumprir o dever. O dever, suas vitórias, ou seja, quando você consegue vencer, você cumprir o dever é uma vitória. Se eu, acima do meu interesse, acima do meu coração, eu cumpro o dever, é uma vitória sobre mim mesmo, uma vitória sobre mim mesmo, venceu minha ética, tudo bem. Então diz aqui, suas vitórias não têm testemunhas, que muitas vezes ninguém vê, ninguém sabe. Eu cumpri o dever,
Ninguém sabe. E ninguém está interessado em saber que eu cumpri o dever. Agora, as minhas derrotas não serão sujeitas à repreensão. Ou seja, quando eu cumpro o dever, às vezes eu até sou acusado de ser otário, ser bobo. Tem isso. Agora, quando eu não cumpro o dever, muitas vezes eu sou aplaudido. Não, você fez bem, é isso mesmo, tinha que fazer. Se eu tivesse esse lugar, faria igual. Essa é a situação que a gente fica. De cumprir o dever e ser acusado de algumas coisas. Porque eu cumpri o dever, só isso. Ah, você é certinho demais. Né? Agora, se eu não cumpro, não, tudo bem, é assim mesmo, não, se eu também não faria, teve que fazer mesmo, fez, está bem feito. Dê aplausos porque não cumpriu o dever. O dever íntimo do homem fica entregue, ao seu livre-arbítrio. Ou seja, o meu dever íntimo, lá dentro de mim, ele está sujeito ao meu livre-arbítrio, ou seja, a minha decisão, a minha vontade. O aguilhão da consciência, ou seja, aquele espeto que tem dentro da minha consciência, que é o guardião da minha probidade interior, adverte e sustenta, ou seja, me avisa e me sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Gente, ele está nos descrevendo aqui que a nossa consciência vai esperta com Antônio, não pode fazer isso. O dever manda você fazer diferente. Não precisa ninguém falar, minha consciência aponta, me cutuca. Ele chama que é o aguilhão da consciência, porque ele é o guardião da minha probidade interior. Ou seja, eu seria um homem probo, interiormente falando, porque a minha consciência me guarda, ela que tem que me guardar para eu me manter dentro da probidade. Ela me adverte, me sustenta, me banca. Você está certo, não faça essas coisas. Mas, muitas vezes, a minha consciência, esse aguilhão que tem na minha consciência, que sustenta a minha probidade, não se mostra impotente, não é suficiente diante dos sofismas e da paixão, ou seja, português, diante das desculpas esfarrapadas que eu arranjo para mim mesmo, para eu não cumprir o dever. Vem com sofismas, né? A minha paixão, é o meu amor, eu tenho que ceder porque é para fulano. Não importa, gente. Eu posso até ceder, mas eu tenho que ter consciência que não cumpri o dever. Certo? Nós vamos, muitas vezes, não cumprir o dever, conscientes de que não estamos cumprindo e sabemos arrasar, porque foi meu coração que decidiu. Eu tenho que ter certeza. Agora, não posso vir com sofismas e desculpa besta para mim mesmo. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Não vou poder fazer o certo, apesar da minha consciência dizer que é o certo, não posso cumprir o dever, porque eu tenho um motivo, é o meu interesse pessoal, material, ou que seja, ou o interesse do meu coração, é com uma pessoa que eu gosto muito, mas eu não posso me enganar. Posso enganar quem quiser. E como ele diz aqui, a hora que eu não cumprir, milhões de pessoas vão me aplaudir porque eu não estou cumprindo. Agora, na hora que eu cumprir, não vai aparecer um para dizer, não, então você fez certo. Pode aparecer, mas a maioria vai dizer, você foi otário, não devia ter feito isso. Por isso é que essa mensagem aqui é muito importante, para nós decidirmos que caminho tomar. Mesmo que vamos tomar o caminho errado, temos consciência de que estamos no caminho errado. Não podemos nos enganar. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, se eu realmente observar a situação, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ele começa? Onde termina? Porque é muito difícil para nós, como é uma coisa do coração nosso, um sentimento nosso que está em jogo, nós determinarmos o limite. Quanto eu posso ceder do cumprimento do dever por causa do coração? Ou que rigidez eu vou ter por causa do meu dever em relação ao meu coração?
É muito difícil para nós não temos a sabedoria ainda. Estamos longe disso. Então ele diz aqui, o dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, no momento em que eu sentir que estou ameaçando a felicidade ou a tranquilidade do meu próximo, eu já começo a infringir o cumprimento do dever, porque o dever meu, a minha ética, me impõe que eu não posso causar problemas na tranquilidade nem a felicidade do próximo. Então, se eu sentir que a minha decisão está começando a partir para esse lado, então eu já estou descumprindo o meu dever. E esse dever acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Ou seja, se ele termina esse meu direito, esse meu dever, no momento em que chega o limite de onde eu não gostaria que o próximo ultrapassasse por conta de mim. Há um ditado que diz, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do próximo. O meu direito termina quando começa o direito do próximo. Então o dever tem que saber decidir isso. E é muito difícil para nós. Claro que é difícil. É muito difícil. Nós estamos indo caminhada ainda, nós estamos avançando. Então, é o que eu disse no programa anterior, há momentos que nós vamos cumprir o dever fielmente, há momentos que nós vamos prevaricar a hora de cumprir o dever. E nós só podemos, neste momento atual, agir de forma a entender conscientemente de que infringimos o cumprimento do dever. Não precisamos nem falar para ninguém, mas a nossa consciência está dizendo, não, Antônio, você errou ali, você infringiu o dever, você devia ter feito diferente, mas eu não fiz porque eu tinha um interesse em jogo, eu tinha um sentimento em jogo, então eu estou sabendo e vou arcar com as consequências, tenho ciência de que vou arcar com as consequências, mas eu não tenho como determinar, mesmo até porque eu estou prejudicando alguém, com certeza, mas eu tenho que saber, não posso me enganar. É a maneira que eu tenho de, no futuro, cumprir melhor o meu dever, errar menos, ter lucidez para decidir, como diz aqui, é uma questão do meu arbítrio. É o meu livre-arbítrio que vai ser o fiel da balança. Para esse meu livre-arbítrio acertar mais, eu tenho que ficar treinando. E a maneira disso eu percebi quando eu erro no treino. Se eu vou treinar, se o jogador de basquete jogar bola na cesta, ficar treinando lá o dia inteiro a jogar bola na cesta, do lance livre, eu tenho que ver a hora que eu estou errando. Se eu não perceber que eu estou errando, eu nunca vou me esforçar para acertar. Eu jogo a bola lá, bate no aro, bate no tablado, volta, eu não vi, não sei. Não, eu tenho que saber que eu errei. Acertei, beleza. E vou treinando, melhorando. Agora, se eu não perceber que estou errando, eu nunca vou melhorar. Então, o nosso dever hoje é esse. Nós não temos capacidade de cumprir o dever 100% do tempo. Mas nós temos a obrigação de perceber quando não estamos cumprindo. Aqui nesse ponto eu errei. Se parecer outra situação parecida, eu vou me esforçar para não errar de novo. Rezar para as circunstâncias serem um pouco diferentes, para não me obrigar a prevaricar. É essa a mensagem que o nosso irmão está passando. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. É o caso. Se eu desculpe meu dever causar dor a alguém, eu vou ter que passar por dor semelhante para entender que o desculpe do dever causa dor. E só vou entender se começar a causar em mim. Porque enquanto estiver causando nos outros, eu não estou sentindo para a minha vida que segue. Então eu vou ter que passar por isso. A previdência divina criou esse mecanismo doloroso para servir de alerta. O aguilhão da consciência não funcionou, vem um aguilhão de verdade para funcionar.
O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. É lógico, nós estamos sozinhos dessa decisão. Nós somos juiz e somos escravos dessa decisão nossa. O dever é o mais belo galardão da razão. Descende desta como o filho descende de sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pôde subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma muito elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, nesse final, Lázaro está sendo até poético, porque ele foi muito enfático na primeira parte da mensagem. Mas está dizendo isso, gente. Cabe a nós agora decidir. É o nosso dever agora cumprir o dever. Ainda meio lusco-fusco, mas temos que nos esforçar para tanto. Como diz aqui, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que ama as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É aquilo que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu cumpro o dever, eu estou cumprindo isso. Eu estou amando Deus, as criaturas e a mim mesmo, se eu cumpro o dever. Por isso que é uma tarefa dificílima, para lá de difícil para nós ainda. Nós vamos chegar lá, nós vamos ser espíritos mais esclarecidos, mais bem comportados e cumpridores do dever, gente. Nós vamos ser. Por enquanto, ainda estamos ao sabor dos nossos interesses e do nosso coração. Vamos ficando hoje por aqui. A todos vocês, muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.